Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok. Compartilhe esse canal. Se inscreva neste canal. A nossa palavra hoje está no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 8 e seguintes, que diz assim: Porque ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo. Porquanto aqui está a rocha que colocarei diante de Josué. Sobre esta pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, nós temos aqui uma palavra de Deus que nos diz, no livro do profeta Zacarias, que esse livro foi escrito e profetizado em torno de 460 a 425 a.C., um dos últimos profetas, depois de um silêncio de 400 anos até a vinda do Filho de Deus, de Jesus. E nesse livro está claro, irmãos, como Deus já trouxe o Messias, e trazendo o Messias como o renovo e trazendo o Messias como uma pedra e aquele que em um dia só retirará a malignidade deste povo. Então, o renovo, o profeta Isaías também confirma, eis que vem como um renovo, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E pedra, aqui é uma pedra preciosa e de prumo. Então, como a própria palavra nos diz, esse Josué, esse sumo sacerdote, ele simboliza o sumo sacerdote da nova aliança, que é o Senhor Jesus. E se nós formos analisar, irmãos, aqui confirma aquelas palavras de Jesus, quando ele perguntou a Pedro: Pedro, quem dizem que eu sou? Aí alguns dizem que tu é um profeta. Alguns discípulos, dizem que tu és João Batista. Aí Pedro levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus se dirige a Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então nós temos, irmãos, com a confirmação de que o fundamento da igreja, de que a pedra da igreja não é a pessoa do apóstolo Pedro, como infelizmente a igreja romanista ela acredita na tradição, ela acredita que Pedro é o fundador da igreja, que Pedro transferiu essa autoridade apostólica para todos os papas que se sucederam. Mas nós percebemos que a palavra de Deus nos diz o contrário. Todos os profetas nos diz o contrário. Inclusive a epístola dos apóstolos de Cristo nos diz o contrário. Em várias passagens da palavra de Deus nos diz que Jesus é uma pedra angular, a qual os edificadores rejeitaram. Ele mesmo diz. E também alguns apóstolos nos falam que Jesus é uma pedra de tropeço e todo aquele que tropeçar nela virará pó. Então a palavra pedra ela é usada em toda a palavra de Deus, em todo o Antigo Testamento, para designar um fundamento. E o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Não é a pessoa de Pedro, nem a declaração de que Pedro disse que tu és Cristo, Filho do Deus vivo, mas sim o próprio Jesus. Então, o livro de Zacarias, escrito, irmãos, há 400 anos antes de Cristo, nos traz essa palavra. Olha que coisa. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros, simbolizando eventos futuros. E eu trarei o meu renovo. No versículo 9 ele diz: porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué, sobre esta pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nós já percebemos que tem uma característica espiritual. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia.
Que dia foi esse? O dia da crucificação. O dia do sacrifício para que todos os filhos de Abraão, como disse o sumo sacerdote da época, né? É que é necessário que morra um só homem para que não pereça toda a nação. Né? Só que esse sumo sacerdote falou de uma forma mundana, só que como sumo sacerdote, Deus o usou para dizer que é necessário que pereça um para que a nação dos eleitos de Deus, desde a fundação do mundo, não se perca. Então Jesus, ele é o nosso renovo, ele é a nossa pedra. Em um só dia foi retirada a malignidade desse povo. Então em um só dia, no dia da crucificação, no dia em que Jesus recebeu a ira sobre si, toda a malignidade do seu povo, desde o Antigo Testamento, desde a época da igreja do Novo Testamento, todo o povo de Deus foi justificado nesse dia. Então nós percebemos que é um profeta do Antigo Testamento e que nos diz, né, que nela gravarei, quer dizer, nesta pedra, e retirarei a malignidade desta terra, aqui é o versículo 9, a última parte. Num só dia garante o Senhor dos exércitos. Então foi um dia, o dia da expiação, o dia em que Jesus ele suportou toda a ira de Deus, dos eleitos, desde Abel até o último salvo, antes da grande tribulação ou no meio da grande tribulação. Então Jesus é a nossa pedra fundamental. E finalizando, o capítulo 10 do livro de Zacarias diz assim: e assim naquele dia declara o Eterno dos exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se em paz debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. Então naquele dia aqui ele fala do dia do Senhor, não é? Em que os remidos terão a paz eterna. Já temos paz, que excede a todo entendimento, mas teremos o gozo eterno na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que o Espírito Santo aplique essa palavra nos vossos corações, que nós possamos entender que a igreja, ela está fundamentada em uma pedra, e esta pedra é o próprio Jesus, que através da sua palavra continua até hoje, mediante o poder do Espírito Santo, fortalecendo, fundamentando e dando crescimento à sua igreja. Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos vossos corações em nome de Jesus.